Não nos podemos render a esta loucura. Não podemos aceitar que nos digam que o género é uma questão de identidade pessoal, que as pessoas podem mudar de sexo, que as crianças podem ser transgénero, que a verdade é relativa, que a realidade é uma construção social. Não podemos permitir que nos tirem o direito de pensar, de questionar, de criticar, de dialogar. Não podemos deixar que nos roubem a nossa humanidade. Imagine que vive num mundo onde a realidade biológica é negável, onde as pessoas podem escolher a sua identidade de género sem qualquer base na natureza, onde as crianças são ensinadas que os seus corpos são errados e que precisam de intervenções médicas para corrigi-los. Um mundo onde a esquerda, que deveria defender os direitos humanos e a justiça social, se tornou uma força de opressão e censura, que ataca qualquer um que ouse questionar a sua ideologia. Um mundo onde a verdade é substituída pela ficção e onde o diálogo é impossível. Esse mundo existe e é o mundo em que vivemos hoje. Neste monólogo eu vou explorar como chegamos a esse ponto, quais são as consequências dessa loucura coletiva e como podemos resistir e recuperar o senso comum. Vou demonstrar como a esquerda escolheu uma realidade biológica para atacar e porquê. E vou convidá-los a juntarem-se a mim na defesa da realidade, da razão e dos direitos das mulheres e das crianças. A ideologia de género é uma crença que afirma que o género é uma questão de identidade, uma questão pessoal, independente do sexo biológico. Segundo essa crença, as pessoas podem nascer no corpo errado e têm o direito de mudar o seu sexo legal, social e até mesmo o seu corpo físico, para se alinhar com o género sentido, subjetivamente. Essa ideologia surgiu nas últimas décadas, influenciada por teorias pós-modernas e queer, que negam a existência de uma realidade objetiva e universal e afirmam que tudo é uma construção social e cultural. Um dos principais culpados por essa aliança da esquerda com a ideologia trans foi John Money, um psicólogo neozelandês que introduziu o conceito de identidade de género na década de 1950. Money alegava que a identidade de género era completamente separada da biologia e que era algo imposto pela sociedade a uma criança nos primeiros anos de vida. Segundo ele, as diferenças biológicas entre homens e mulheres limitavam-se à menstruação, gestação e lactação. E tudo mais era uma construção social. Money defendia até que era possível mudar a identidade de género de uma criança por meio de intervenções cirúrgicas e hormonais, e que isso não teria consequências negativas para o seu desenvolvimento psicológico e emocional. No interesse de propagar essa sua ideologia patológica, chegou a realizar experiências cruéis e antiéticas com crianças intersexuais e gêmeos idênticos, tentando provar as suas teorias. No entanto, as suas teorias mostraram-se falsas e desastrosas, causando sofrimento e trauma às suas vítimas. Money foi desmascarado como um charlatão e um abusador, mas a sua influência persiste até aos dias de hoje, entre os seus defensores e os defensores da ideologia de género. Um dos casos mais trágicos foi o dos gêmeos Rammer, que Money usou como cobaias para a sua tese de que o género é maleável. Ele convenceu os pais dos gêmeos a castrar um deles após um acidente médico e a criá-lo como uma menina. Money afirmava que o gêmeo castrado estava feliz e assustado como uma menina, mas na verdade ele estava deprimido e confuso. Ele descobriu a verdade sobre a sua origem aos 14 anos e decidiu voltar a viver como um homem. O seu irmão também sofreu depressão por causa dos abusos de Money. Os dois acabaram por se suicidar na idade adulta. Portanto, pausamos aqui por um segundo. A indústria trans movimenta 4 mil milhões de dólares, baseada no The Economist. E é baseada em ideias perversas de um indivíduo que, na perseguição de provar o seu delírio, levou 2 pessoas ao suicídio. A ideologia espalhou-se rapidamente pelo mundo, especialmente pelo mundo ocidental, graças ao apoio de ativistas influentes, organizações poderosas, mídias complacentes e políticos oportunistas. O problema é que a questão contradiz a realidade, biológica e científica. O sexo é um facto natural e imutável, determinado pela combinação de cromossomas XX ou XY, no momento da concepção. O sexo é a base da reprodução humana e da diferenciação sexual. O género é uma construção social e cultural, sim, baseada em estereótipos e expectativas sobre os papéis e comportamentos de homens e mulheres. O género não é uma questão de identidade pessoal, mas de expressão social. Ninguém pode mudar o sexo biológico, nem se tornar o sexo oposto, apenas por se identificar como tal. Ninguém pode nascer no corpo errado, pois o corpo não é um objeto separado da mente ou da alma. Ninguém pode escolher o seu próprio género entre uma infinidade de opções, pois o género não é um cardápio à la carte. Isto, no fundo, é uma guerra contra a ontologia por parte da esquerda.
uma tentativa de negar ou subverter a existência de uma realidade objetiva e universal, que possa servir de base para o conhecimento, a ética e a política. A esquerda, influenciada por teorias pós-modernas, afirma que tudo é uma construção social e cultural, que depende do contexto, da perspectiva e do discurso. Assim, a esquerda rejeita qualquer noção de verdade, razão ou natureza humana e defende o relativismo, o subjetivismo e o pluralismo radical. A esquerda também se opõe a qualquer forma de autoridade, hierarquia ou norma universal e promove a diversidade, a diferença e a transgressão. A liberdade demais leva à libertinagem. A esquerda escolheu esta realidade biológica em particular para atacar porque ela representa um dos pilares fundamentais da ontologia clássica. É mais antiga que as árvores, que sustenta a distinção entre o homem e a mulher como um fato natural e imutável. Ao atacar esta realidade biológica, a esquerda pretende destabilizar e desconstruir toda a ordem social e política. Meus amigos, chegamos ao fim deste monólogo, mas não ao fim da nossa luta. Uma luta pela realidade, pela razão e pelos direitos humanos. Uma luta contra a ideologia transgénero, que nega a realidade biológica e viola os direitos das mulheres e das crianças. Uma luta contra a esquerda, que se aliou a esta ideologia diabólica e se tornou uma força de opressão e censura. Uma luta contra a loucura coletiva que nos quer fazer acreditar em ficções e mentiras. Não nos podemos render a esta loucura. Não podemos aceitar que nos digam que o género é uma questão de identidade pessoal, que as pessoas podem mudar de sexo, que as crianças podem ser transgénero, que a verdade é relativa, que a realidade é uma construção social. Não podemos permitir que nos tirem o direito de pensar, de questionar, de criticar, de dialogar. Não podemos deixar que nos roubem a nossa humanidade. A realidade ontológica é o fundamento de tudo o que somos e fazemos. É o que nos permite conhecer o mundo e a nós mesmos. É o que nos permite agir com responsabilidade e ética. É o que nos permite viver em sociedade e em harmonia com a natureza. A realidade ontológica é o nosso bem mais precioso e devemos defendê-la com todas as nossas forças. Procurar liberdade absoluta, até da realidade, leva a sítios escuros. Leva à alienação, à confusão, à violência, à tirania. Leva à destruição do corpo, da mente, da alma. Leva à perda do sentido da vida, da dignidade humana, da esperança no futuro. Leva ao abismo. Não podemos deixar-nos levar nesse caminho. Não podemos deixar de nos enganar, nem enganar os outros. Não podemos trair a realidade, a razão e os direitos humanos. Temos de nos levantar e dizer basta. Basta de mentiras, basta de abusos, basta de loucura. Vamos defender a realidade, vamos defender a razão, vamos defender os direitos humanos, as mulheres, as crianças e, sobretudo, a humanidade. Vamos defender o nosso futuro. Obrigado pela sua atenção.